Graça e paz, amados irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para trazer a mensagem, a palavra do Senhor no seu coração. Esta palavra aqui, gente, ela é poderosa. O Senhor tem grandes promessas na nossa vida quando nós damos crédito a esta palavra. Deus colocou no meu coração de trazer 8 dias de salmos para que vocês venham meditar naquilo que o Senhor quer falar no seu coração. Tenha os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele realiza grandes milagres na nossa vida. Deus, ele muda a história da nossa vida. Nós às vezes estamos aqui e o Senhor Jesus Cristo nos coloca aqui, mas nós temos que ter o nosso coração aberto para deixar Deus entrar no nosso coração, na nossa casa, na vida da nossa família. Por isso é que eu estou aqui, tem tantos missionários, tantos pastores para falar com vocês aquilo que o Senhor quer que vocês tenham uma vida de santidade, porque Deus, ele quer realizar. Gente, fica comigo até o final, que além de eu ler esse texto bíblico de Salmos 91, eu quero contar um trechinho do que aconteceu comigo na minha infância, na minha casa, na área espiritual. Que coisa terrível. Para não ficar longo, entramos na palavra. Salmos 91, versículo 5. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. Essa palavra, ela é tremenda. Ela está ligada com aquilo que eu quero falar com vocês, que aconteceu com a minha infância. Então, vocês tomam posse, gente, da palavra do Senhor. Eu já falei aqui milhões de vezes não, mas já falei aqui várias vezes do que o Senhor Jesus Cristo realizou na minha vida. O Senhor Jesus me tirou de um lugar que eu não tinha nem água. Eu tinha que buscar água na lata nas casas dos outros para poder dar banho nos meus filhos, que eu tive 7 filhos. Então, eu era uma pessoa que não tinha banheiro, eu não tinha nada. A única coisa que eu creio que eu tinha era Deus, porque Deus tinha planos de salvação na minha vida. E Deus, ele mudou a minha história, ele me trouxe para a Europa. Hoje eu vivo na Europa com os meus 4 filhos, ainda tem 2 lá, porque um morreu. Tem 2 lá, mas estão todos muito bem, graças para a glória do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele mudou a minha história. Eu vivo o manar do Senhor, eu vivo a glória do Senhor. E Deus, como ele realizou na minha vida, realizou na vida de tantos homens que você vê aqui na Bíblia, José, Mefibosete, Davi, tantos. Deus, ele também quer realizar na sua vida, mas você tem que dar crédito, tem que estar com o ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Medita em Salmos 91, 5. Vai para o seu quarto, tira um tempinho, pede o Espírito Santo para revelar no seu coração. E eu vou falar com vocês aquilo que aconteceu comigo na minha infância. Quando eu tinha uns 7 anos, ou às vezes um pouquinho mais, a minha mãe, ela tinha problema mental, ela não era muito boa. Eu vivi num lar completamente destruído, porque meu pai morreu, eu tinha 9 meses de idade, minha mãe casou de novo, mas o homem não aguentou ela porque ela tinha problema mental, levou os filhos que ele teve com ela, e eu fiquei, né? E, gente, não foi fácil. A minha vida não foi fácil. Só que eu não trago nenhum trauma para a minha vida, porque eu não vivo das coisas de passado. Eu passei por grandes lutas e grandes
tribulações, mas eu vivo, sabe o que é? Daquilo que o Senhor Jesus Cristo todos os dias tem realizado na minha vida. E Deus, ele mudou a minha história. Então, eu só tenho lembranças do que aconteceu comigo, mas nada no meu coração. E você deve fazer o mesmo. O que passou, passou. Agora você vai viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E Deus tem coisas lindas para realizar na sua vida. E a minha mãe, ela tinha umas amigas que recebia espírito. E aquelas mulheres falavam com a minha mãe, posso fazer aqui hoje receber um espírito? Porque esse espírito está me cobrando de abaixar em mim. E a minha mãe sempre aceitava, às vezes até minha mãe mesmo pedia, que a minha mãe queria saber de coisa que não existe através desses espíritos malignos. E aquelas mulheres recebiam espírito dentro de casa. E eu presenciava aquilo, era um sofrimento para dormir. Gente, era muito triste, porque eu ficava carregada, mesmo sendo criança. E o que eu quero falar com vocês, que a minha casa era tão perturbada, que parece até mentira o que eu vou falar aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele me conhece, ele sabe que eu, como uma pregadora, como uma missionária da palavra do Senhor, não posso falar heresia aqui. Olha, gente, era mês de dezembro, mês de muita chuva. E dentro da minha casa chovia terra seca. Era uma coisa muito estranha. E minha mãe tinha um amigo macumbeiro que toda vez que caía esse monte de terra dentro de casa, caía em cima da gente. A gente ia dormir, aquela terra caía. Era uma coisa triste. Era triste, era perturbador. Minha mãe ia atrás desse amigo dela, para esse amigo ir lá combater os demônios. Quanto mais ela ia atrás, mais carregado ficava. E minha casa ficou por muitos anos desse jeito, carregada daquela coisa pesada, maligna, por causa que a minha mãe deixava as pessoas receber espírito lá dentro de casa. Minha mãe, quando arrumava aquele desespero, ela pegava os Salmos 91 e ela lia. Só que em vez de abaixar, aumentava. Sabe por quê, gente? Porque minha mãe estava debaixo de desobediência. Minha mãe tinha muitos namorados, minha mãe não tinha cuidado com os filhos, minha mãe não tinha cuidado com a casa, minha mãe tinha problema mental. Aquilo acarretava cada dia mais a nossa casa. Eu vivia de del em del. Vivi 1 ano na casa de uma tia, 1 ano na casa de uma senhora que me pegou para levar para o interior. Eu vivia de del em del, até que eu me tornei mocinha, comecei a trabalhar e cuidar de mim mesma. Então, eu quero dizer para vocês que quando vocês têm uma vida no altar do Senhor, liberta-se das coisas carnais, das coisas do mundo, mundana. O Senhor Jesus Cristo, quando você pega esta palavra, medita nela, o Senhor Jesus Cristo, ele é fiel para cumprir aqui em Salmos 91:5. Não terá medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Mas minha mãe tinha medo, eu tinha medo. Por quê? A gente não estava firmado na rocha que se chama Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele quer da nossa parte que nós tenhamos compromisso, que nós largamos as coisas do mundo e firmamos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele muda a história. Olha o que Deus fez na minha vida, gente. E Deus, ele não é só na minha vida, ele não é só o meu Deus, ele é o nosso Deus. Tanto que ele colocou aquela oração de Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao nosso reino. Então é assim que nós devemos comportar. Quem prostituía, não prostitui mais. Quem vive na bebedeira, não vive na bebedeira mais. Quem vive nos vícios malignos, de droga, de tráfico, não pode, gente, como pode? Olha, nós,
Quando nós estamos passando por esse processo maligno, nós temos que procurar refúgio em Deus. Porque aos poucos, Deus vai libertando. Pelo menos, eu fui assim. Eu fui carregada de espírito maligno. E aos poucos, eu me libertei de tudo. Então, é isso que nós temos que fazer. É procurar ajuda espiritual de Deus, não ajuda de espírito maligno. Porque em vez de você ter uma vida abençoada, você tem uma vida conturbada, como era a minha casa. A minha casa era tão conturbada que existia um rapaz endemoniado, que lá perto da minha casa tinha uma favela. Esse homem, ele ia procurar mulheres lá em casa, porque minha mãe abrigava muitas mulheres na minha casa, porque minha mãe tinha problema mental, minha mãe abrigava as pessoas na minha casa. E os homens sabiam que lá eles podiam ir, que lá eles iam encontrar. Então, esse rapaz, eu até esqueci o nome dele. Ele chegava lá, ele pegava o fogão pelo pé e virava de cabeça para baixo com as panelas tudo em cima. Então, gente, pensa para vocês verem a pessoa que não se entrega a Jesus, que tem um caminho de treva, é escrava de Satanás. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele te convida a largar tudo aquilo das trevas e firmar a sua vida em Cristo. Porque Cristo, ele faz. Cristo, ele muda. Cristo, ele, sabe, gente, não é que eu estou aqui fazendo propaganda que Jesus faz isso, aquilo outro, para você enriquecer, não. Mas Jesus, ele te tira de um caminho tortuoso e te leva a um caminho de paz. Um caminho onde você tem o que comer, o que beber, o que vestir, o que passear. Mas isso tudo nós temos que ter em Cristo Jesus. Então, eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é para que vocês venham ver que uma pessoa que invoca as coisas malignas dentro da sua casa não tem paz. Mas quem busca e confessa Jesus como o único, suficiente, salvador da sua vida, a vida deles é uma vida de tranquilidade. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma vida de tranquilidade. Meus filhos são abençoados. Às vezes vem alguma coisinha, mas só que eu falo Satanás. Bate em retirada no nome de Jesus, porque a minha vida é de Deus. E aonde a glória de Deus está, o mal não pode estar. Então, o que acontece? Aquilo sai, aquilo não fica, aquilo não permanece, porque eu não dou brecha. Então, nós não devemos dar brecha para as coisas malignas. E isso é que eu quero deixar para vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E eu peço a vocês que ficaram até o final, que são novos no canal, se inscreve, deixa os seus comentários. Qual é a área da sua vida que você está precisando, que nós entramos em batalha espiritual, vinda da parte de Jesus, para ser aniquilado da sua vida? Deixa aí o seu nome, deixa aí o nome dos seus filhos, do seu esposo, aquela área, se é área financeira, se é área espiritual, se é área sentimental, que nós vamos fazer uma oração poderosa, vamos entrar na batalha, que o nosso Deus, ele vai enviar anjos, vai saquear o inferno e vai te libertar daquilo que tem te causado tanta dor, como ele fez com a minha vida. Eram momentos de treva, de dor, de tristeza. Hoje eu vivo a glória do Senhor. Então vocês deixem o seu nome e compartilhem, porque às vezes tem pessoas que querem oração, que quer um acompanhamento espiritual, e nós vamos trazer aqui uma palavra de Deus para que essa pessoa possa ser livre de toda a fúria maligna deste mundo. Amém? E vocês deixem o seu like, porque o seu like, gente,
é muito importante. Medita em Salmos, nós estamos aqui nessa semana de Salmos e eu sei que grandes testemunhos e nos comentários da parte de Deus dentro da sua casa, na vida dos seus filhos e na vida da sua família. Amém?